Só o versículo 32 de 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, a palavra de Deus: se como homem combati em Éfeso contra bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Amém. Os irmãos podem se sentar, tomar seus assentos. Amados queridos irmãos, nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo fala de um grande combate que ele teve na grande cidade de Éfeso, quando estava fundando a igreja. E ele fala que esse combate não teria proveito algum se não houvesse ressurreição dos mortos. E ele simplesmente diz: então vamos comer e beber, vamos nos entregar aos prazeres, vamos nos entregar de fato aos desejos das nossas vontades, porque se nós vamos morrer mesmo, não vamos ressuscitar, então não há esperança nenhuma. Então vamos viver nossa vida como quem simplesmente vai viver agora e depois vai sumir, vai desaparecer, vai se acabar e nunca mais vai tornar a viver. Então Paulo ele colocou dessa maneira. Mas antes mesmo de nós entrarmos um pouco mais nessa questão, eu queria intitular a mensagem dessa noite: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Será que realmente é isso que nós temos que fazer? Vamos comer e beber, vamos nos divertir, vamos brincar, vamos sair pelo mundo, porque vamos curtir o máximo que podemos curtir, porque amanhã nós vamos morrer. Semana que vem nós vamos morrer, ano que vem nós vamos morrer, daqui a uns anos nós vamos morrer, e não há ressurreição mesmo, não há salvação mesmo, todo mundo vai sumir, desaparecer depois que morre. Então simplesmente vamos curtir nossa vida. E eu fiz, irmãos, o tema como uma pergunta, porque na verdade, queridos, nós não devemos nos entregar nesse sentido ao comer e a beber, porque amanhã morreremos, como se nós fôssemos desaparecer. Porque de fato há uma vida após nós sairmos dessa terra. Há uma eternidade sim preparada para cada um de nós. Há uma eternidade preparada para o justo e para o injusto, para o salvo e para o não salvo. Há uma eternidade preparada para cada ser humano, desde Adão até os que estão nascendo hoje. Mas sobre essa grande combate que Paulo travou, que ele diz com bestas lá em Éfeso, lá em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 8 e 9, ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós tínhamos a sentença da morte. Só a parte A do versículo 9. Então Paulo fala, irmão, da natureza desse combate, dessa batalha que ele teve na cidade de Éfeso, e ele chega a dizer que foi uma tribulação tão grande que eles se desesperaram das suas próprias vidas. Ele chega a dizer que esse combate que ele travou com feras lá em Éfeso foi um agravo sobremaneira, que ele diz que foi acima do que eles podiam suportar. E ainda lá em Atos capítulo 19, do verso 22 ao verso 41, aí está registrado ali, irmãos, ali nesses versículos que eu acabei de falar, esse grande alvoroço, ou um dos grandes alvoroços que Paulo teve que enfrentar lá na Ásia. E dentre esse alvoroço, o apóstolo Paulo diz lá no verso 28 e 29, a palavra de Deus diz que aquele alvoroço envolveu a cidade de Éfeso inteira. Irmão, e a cidade de Éfeso era uma cidade enorme, era uma cidade gigantesca. No versículo 26 diz que lá nesse alvoroço, Paulo foi acusado por todos os cidadãos da cidade de Éfeso de estar desviando as pessoas da sua crença religiosa, porque Éfeso era uma cidade de um grande centro de idolatria. E Paulo foi acusado de estar desviando o povo da religião deles. Paulo foi acusado de levar ao descrédito a deusa Diana e as suas imagens. Olha as acusações. Paulo sendo acusado de levar ao descrédito a principal divindade daquela cidade, daquele país, daquela região. E Paulo foi acusado também de levar à falência os ourives e esculpidores de imagem, de escultura, trazendo dificuldade financeira para a cidade.
Paulo, irmãos, ele foi acusado de tentar acabar com o turismo religioso e de pôr em descrédito o grande templo da deusa Diana. Olha, meu irmão, do que a tribulação que esse homem está passando. Uma cidade inteira se levantou para dizer para ele: você está acabando com a nossa fonte de renda, com a nossa fonte de lucro. A pregação desse homem está conturbando tanto a nossa cidade, o nosso país, que nós estamos indo à falência, que está trazendo crise financeira, que está trazendo crise religiosa. Paulo foi acusado, irmãos, da crise financeira que está havendo naquele lugar, ser culpa dele. Nós acusamos, o Brasil vive uma crise financeira, nós acusamos quem? Os políticos. E a gente fica chateado. A nação fica chateada com os políticos corruptos que geraram, que causaram a dificuldade financeira que a nação está enfrentando. E para recuperar os gastos, milhões que foram roubados, eles nos castigam cada vez mais com mais impostos pesados. E isso só revolta mais a população. Daí você tira, meu irmão, a revolta que a população de Éfeso estava contra Paulo. A cidade inteira entrou em alvoroço. As acusações, irmãos, eram muitas acusações contra aquele homem. E Paulo estava em determinado lugar, e ele queria sair e se apresentar na cidade. Ele disse: não tem mais jeito, nós vamos morrer, e acabou. E os amigos de Paulo disseram: Paulo, não saia, pelo amor de Deus, você não deve sair. Lá no verso 29 e no verso 39, eles pediram a Paulo que não saísse. Pediram a Paulo que não fosse para a praça, porque Paulo ia ser esmagado, Paulo ia ser linchado. E Paulo cita, irmãos, esta tribulação, irmãos, embora nesse contexto, nesse momento aqui, ninguém tenha posto a mão sobre ele, mas Paulo diz: nós vivemos a pressão foi tão grande psicológica, que quando Paulo fala disso, irmãos, ele diz que foi uma tribulação tão grande, diz que lutou contra feras e bestas, diz que, sim, ele diz que foi uma tribulação maior do que o que eles podiam suportar. Embora ninguém tenha posto as mãos sobre ele, meu irmão, mas o terror, o pavor tomou conta do coração daqueles homens. E além desse sofrimento, dessa tribulação, desta aflição, desse combate que Paulo combateu, diz, foi além das forças dele, que ele se viu já sem esperança de continuar vivo. Tanto é que ele quis se entregar, porque já sabia que a morte, como diz o verso 9, porque já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, diz que não entendeu que não tinha mais como escapar. E além dessas aflições, dessas tribulações, ainda há aqueles que ele narra, que ele mesmo narra em 1 Coríntios 4, do 9 ao 13, e em 2 Coríntios 11, do 22 ao 33, quando Paulo diz que por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, ele passou fome, ele passou frio, ele não tinha pousada certa nas suas viagens, passava perigo no deserto quando ia caminhando de um lugar para o outro, naquelas cidades, naquelas estradas desertas cheias de salteadores e bandidos. Ele fala de 3 naufrágios que o navio dele sofreu, que passou 3 dias e 3 noites boiando dentro do mar. Ele fala de que muitas vezes teve que se vestir com trapos, com mulambos, com roupas qualquer, porque não tinha roupa para usar, e passava privações e necessidades, e perseguições, e blasfêmias, e insultos, e críticas, e calúnias. E ali ele narra um pouco, lá em 1 Coríntios 4, 9 ao 13, 2 Coríntios 11, do 22 ao 33, ele narra um pouco do que ele sofreu ali, irmãos, o que ele vinha sofrendo no seu ministério. Isso sem falar das prisões, que é onde alguns acreditam que foram 2 ou 3 vezes. E Paulo está falando tudo isso, irmão. O que é que ele quer dizer com tudo isso? Paulo quer dizer com tudo isso, meu irmão, que ele está sofrendo essas perseguições por um propósito. Há uma causa pela qual eu estou suportando essas perseguições. É isso que Paulo está querendo passar para a igreja. Paulo, por que você está sofrendo essas perseguições? Não é de graça, não é à toa, não é em vão, não é por qualquer coisa. E o que é, Paulo? É a esperança da ressurreição dos mortos, é a esperança de um dia ver Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É a esperança de que mesmo que eu morra e vá para a sepultura, o meu corpo será ressuscitado no último dia e subirá ao céu para estar com o Senhor. Paulo está dizendo: eu estou sofrendo tudo isso, passando tudo isso e suportando e aguentando
apostatar, sem voltar para o mundo ou para as heresias, porque em meu peito arde uma esperança de glória que o Senhor fez para mim. A esperança da vida eterna, a esperança das mansões celestiais, a esperança do caminhar e andar nas ruas de ouro, de herdar as glórias celestes. É por isso que Paulo está suportando aquelas aflições. E eu pergunto à igreja, meus amados irmãos, esta noite: nós temos suportado as aflições, nós temos suportado as críticas, as calúnias, os insultos, as difamações, nós temos suportado as percas. Ah, pastor, eu não suportei, eu desviei, eu afastei, eu fui para o mundão. Irmão, você precisa entender que se a esperança está dentro de você, ela lhe motiva a suportar. Nós temos que entender isso, amados. A Bíblia diz, irmão, que as tribulações que passamos hoje nem se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. Paulo chega a chamar as tribulações dele de leves e momentâneas, porque a glória que o espera é maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. E ele está dando razão àquela igreja, irmãos, o porquê que ele está suportando tudo. Nós olhamos para a vida de Paulo, estudamos a vida de Paulo, o ministério de Paulo, olhamos suas 3 viagens missionárias, olhamos o quanto ele percorreu, anos que ele passou numa cidade, meses que ele passou noutra, irmãos, e a dificuldade que ele enfrentou em todos os momentos, já na primeira viagem missionária, e ainda assim não deixou de ir a segunda, não deixou de ir a terceira. E nós vemos que aquele homem tinha uma motivação. O que é que lhe motiva aí, todo dia trabalhar? Quem aqui pega ônibus para trabalhar? Quem aqui gasta gasolina para ir trabalhar? O que é que lhe motiva a fazer isso? A recompensa que você tem, a recompensa do seu salário. Obviamente o homem tem que trabalhar, ter o seu salário. O que lhe motiva a levantar de manhã, muitas vezes cansado, sim, abatido, triste, desanimado, às vezes até meio que adoentado, mas tomar um banho, colocar uma roupa, pegar um ônibus, pegar o seu carro, enfrentar esse trânsito doido de Fortaleza, meu irmão, e estar lá muitas vezes na chuva, no sol, no calor, no frio, meu irmão. Que lhe motiva? A recompensa. E foi exatamente a recompensa que motivou Paulo a suportar as aflições. Mas entenda, irmão, que não foram recompensas terrenas, não foram recompensas materiais que enferrujam, que passam. Foi a recompensa celestial, a recompensa eterna, a qual ele diz que não pode murchar. Aí eu olho para Paulo aqui, em Romanos 8, 16 ao 18, ele diz assim: o mesmo Espírito testifica, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Aumente só um pouquinho aí, por favor. Então eu vejo Paulo dizendo, o Espírito de Deus que habita em mim, ele testifica, eu escuto uma voz lá dentro dizendo que eu sou filho de Deus. Paulo diz: eu sou um homem fraco, eu combato contra a carne, miserável homem que eu sou, mas eu ouço uma voz que me dá convicção dizendo: eu sou filho de Deus. E logo eu entendo, diz Paulo, que se eu sou filho de Deus, então eu também sou herdeiro de Deus. E se eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro com Cristo. E eu entendo que é certo que se eu padeço com Ele, por causa dEle, por ser zeloso a palavra, a doutrina, a pessoa dEle, eu também serei glorificado na sua vinda. E ele diz que essas tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que nós há de ser revelada. Ele diz também lá em 2 Timóteo capítulo 1, do verso 8 ao 12: portanto não te envergonhes, o jovem pastor Timóteo, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo estava preso. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus,
que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele também é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que eu também estou sofrendo por conta do ministério que eu recebi. Paulo diz, está sofrendo por conta do ministério que ele recebeu. Contudo, ele permanece fiel e zeloso naquilo, e diz que está preso por causa do seu ministério, está sendo perseguido por causa do seu ministério, por causa da sua vida em Cristo, e ele diz que não está preocupado com isso, porque eles sabem quem tem crido, e ele sabe que haverá uma recompensa para ele pela graça de Deus, e não pelas obras do homem. Olha a motivação desse homem, irmão. Olha a empolgação desse homem por uma coroa que não se pode usufruir dela aqui agora, por uma riqueza que não está guardada no banco, que ele vai comprar amanhã um carro importado, uma mansão na beira da praia, mas por algo, meu irmão, que está lá na eternidade, que os olhos humanos não podem ver, mas o coração dos crentes pode crer. E ele diz em 2 Timóteo capítulo 2, do verso 9 ao 12: por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos, se sofremos, também com Ele reinaremos, se o negarmos, também Ele nos negará. Paulo vai dando cada vez mais motivo, as motivações da sua perseverança, o que tem lhe motivado a perseverar, e vai falando das recompensas que ele vai receber. E é tremendo quando ele diz que sofre prisões como malfeitor. E muitas vezes nós não queremos suportar nada. Muitas vezes nós não queremos passar por nenhuma provinha que Deus possa ter preparado para nós. Não queremos passar por nenhum estreito, por nenhuma dificuldade, por nenhuma privação, por nenhuma necessidade, por nem um insulto, nenhuma crítica, qualquer coisinha já é um motivo para muitos desistir. E Paulo está dizendo, eu estou preso como malfeitor, mas eu não desisto de servir a Jesus Cristo. Lá em Romanos 12, 12 ele diz: alegre-se, igreja sofredora, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se no carro novo, alegrem-se na mansão da beira da praia, alegrem-se na poupança gorda e recheada. Não, alegrem-se na esperança. Que a alegria que um carro novo traz, a alegria com a casa própria traz, a alegria que um dinheiro conseguir juntar um dia na poupança traz, irmão, não resolve o seu problema, não resolve sua situação, não preenche o seu vazio. Diz: se alegrem, mas se alegrem, meus amados, na esperança. Que esperança, Paulo? A esperança de que Ele vai voltar. Na esperança de que qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante, desde que tenham se cumprido os sinais que o Senhor falou, nós, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, meus amados, ante a última trombeta, seremos arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. Alegrar na esperança de que o dia, o cenário não vai mais ser postes, não vai mais ser asfalto, nem casas construídas pela mão do homem, mas vai ser construções gloriosas, o qual o próprio Deus preparou. Em vez de asfalto, ruas de ouro. Alegrem-se nessa esperança de saber que há uma cidade, irmão, cujos fundamentos são de pedras preciosas e cujo artífice edificador é o próprio Deus, meus amados.
Alegrem-se em saber que você receberá um corpo glorificado, sim, e que você habitará por toda a eternidade sem dor de cabeça, sem enxaqueca, sem gastrite, sem sinusite, sem rinite, sem câncer, sem úlcera, sem doença, sem problema, sem dificuldade. Com o Senhor. Alegrem-se nisso, amados. Não deixa que nada venha parar a tua caminhar, pastor, mas não está dando certo, não está nada acontecendo, é porque Deus quer assim nesse tempo, irmão. Quantas vezes eu passava dificuldade, irmão, no começo do ministério lá, eu digo, Senhor, meu Deus do céu, eu estou sem dinheiro, está tudo seco, está tudo vazio, geladeira, a despensa está tudo seco, tudo vazio. Era isso que Deus queria. Eu dizia assim, eu sei que só pode hoje mandar uma provisão grande, mas é isso que o Senhor quer agora, é isso que o Senhor quer nesse tempo, nesse momento, é assim, e assim tem que ter, meu irmão. Quando Deus quer um momento, um tempo na nossa vida, é aquele tempo e acabou. Não adianta fazer como Noemi, que pegou os seus filhos, seu esposo, e saiu lá do lugar da provação e foi para outro lugar. Foi o que aconteceu, morreu o marido, morreu o filho, morreu outro filho, perdeu uma nora e voltou lá. Não me chama mais de Noemi, mas me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Não adianta querer mudar o tempo de Deus na nossa vida. No tempo da tribulação, nós temos um grande motivo para nos alegrar. E que é, pastor? A esperança da glória. Por isso se alegre na esperança. Se alegre, meu irmão. Não toma não você pular dessa cadeira e sair rodando, não. Se alegre. Seu coração. Lembra do que Deus prometeu, do que Deus preparou, do que está guardado. Lembra que é seu, que é herança, que você vai receber. Lembra disso, coloque isso como âncora para a tua alma. Edifica a tua vida em cima disso. Você vai sentir a paz que excede todo entendimento dentro de você. Seja paciente na tribulação, e na oração você deve perseverar. Na tribulação, paciência. Ele diz lá em Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 13, é uma leitura extensa, mas eu vou ler rápido assim, ó. Portanto, só prestando atenção. Hebreus 12, do 1 ao 13. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para um lado para o outro? Não. Olhando para as glórias terrenas? Não. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmão, esse versículo 2, irmão, é tremendo demais. Correr a carreira olhando para quem, meu filho? Para o irmão que caiu. Irmão caiu, eu vou cair também. O pastor fulano de tal caiu, eu vou cair também. Vai olhar para quem caiu, rapaz. Se olhar para quem caiu, é para olhar, para estender a mão, para levantar. É porque o irmão desviou, está aí saindo com um bocado de manhã, eu vou desviar também. Não, ele diz, corre tua carreira olhando para Jesus. Jesus, irmão, era um jovem, ele tinha 30 anos de idade quando começou o ministério. E pela teologia comum, ele terminou com 33 anos e meio, mais ou menos. Jovem. Um jovem. Mas a Bíblia diz, irmão, que pelo gozo, o gozo, a glória, a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Que gozo estava proposto para ele? Qual era o gozo? Por que Jesus suportou a cruz? Porque tinha um gozo proposto para ele. Você vai suportar a cruz, você vai ter o gozo. Que gozo? Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ele queria voltar para a glória. Esse era o gozo. Ele sabia para onde ia. Nós temos que entender, irmão, que nós muitas vezes suportamos coisas ruins por conta de um benefício, por conta de um prêmio. Eu vejo pessoas com tanta dificuldade, pegando uma pessoa já bem velhinha, tanta idade, uma dificuldade tão grande às vezes, irmãos, para poder levar no banco, para poder renovar o cadastro, para poder pegar o dinheiro, para poder continuar cuidando daquela pessoa, e faz aquela luta, aquela dificuldade, aquela coisa toda, porque por causa
de um certo gozo que vai proporcionar aquilo que é justo. Nós suportamos uma vacina que dói. Quem gosta de ter um negócio, um ferro entrando no seu braço? Suportamos gozo por causa do gozo do efeito daquela vacina que vai nos imunizar, nos proteger de um vírus, alguma coisa. Nós estamos sempre suportando coisas. Nós suportamos o calor de uma churrasqueira para depois ter o gozo de comer um churrasco bem assado. Nós estamos constantemente suportando coisas por causa de um gozo que nos está proposto. Gozo esse, irmão, temporário, passageiro, pequeno, meu irmão, diante daquilo de gozo que está guardado para nós nos céus. E diz que Jesus, ele diz que ele desprezou a afronta, suportou a cruz. Ele diz: considere, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçam, desfalecendo em seu ânimo. Irmão, nós fazemos o quê? Considerem ele, Jesus, o santo, aquele que não pecou, aquele que não tinha mancha, não tinha mácula. Considere a afronta que ele passou, as contradições que ele sofreu dos pecadores contra ele mesmo, para vocês não enfraquecer, para vocês não desfalecer no ânimo de vocês. Se olhar para Jesus, olhar para o que ele sofreu, porque ele padeceu, meu irmão, se a gente olhar, a gente também não enfraquece. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Ele diz o seguinte: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanime quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita qualquer que recebe por filho. Suportem a correção, Deus trata vocês como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então vocês não são filhos, mas bastardos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, nossos pais biológicos, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais aos pais das luzes, o pai do Espírito, para vivermos? Porque aqueles, nossos pais carnais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Paulo está mostrando aqui, irmão, até o porquê que Deus nos corrige tanto, nos açoita tanto. E ele diz que o motivo é para nós sermos participantes da sua santidade, é para nos limpar. E ele diz no verso 12: portanto, tornem a levantar as mãos cansadas, e os joelhos, tinha gente parando, baixou as mãos, deixou de adorar, deixou de trabalhar para Deus, deixou de servir o Senhor, baixou as mãos, deixou de adorar, deixou de louvar. Ele disse: não, levantem as mãos novamente, as mãos cansadas, angustiadas, aflitas, perseguidas, mas levantem, e os joelhos desconjuntados, os pés que não conseguem mais caminhar nas veredas da verdade, joelhos que perderam a força, que perderam o equilíbrio da caminhada. Ele diz: sim, voltem a fortalecer esses joelhos desconjuntados, firma-te na caminhada. E ele diz no verso 13: façam para vocês veredas direitas para os vossos pés, veredas direitas de acordo com a palavra de Deus, para que o que está manquejando não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Para concluir, amados, eu leio Tiago 5, do 7 ao 11, abra aí por gentileza, e depois eu tenho um apelo, onde nós vamos ler também. Pastor, que mensagem relâmpago foi essa? Realmente foi uma mensagem rápida mesmo. Deixa eu ver aqui, se estivesse gravando, tinha dado para ver o tempo, né? Nosso gravador está esquecendo de gravar as pregações. Mais ou menos, né, pastor Zé? Mais ou menos 30 minutos. Mas Tiago 5, achou? Do 7 ao 11. Sede, pois, irmãos, pacientes
até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até receber a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Oh, glória! Olha o Tiago lá falando, irmão, a vinda do Senhor está próxima, irmão. O lavrador espera as primeiras e últimas chuvas, na esperança de ter uma boa colheita. Ele faz isso com paciência. A vinda do Senhor está próxima, meus irmãos. A vinda do Senhor está próxima. Eu costumo dizer, se ele disse isso há 2000 anos atrás, imagine hoje como não está perto. Oh, glória! Sejam vocês também pacientes e fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns contra os outros, para que não sejam condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomem por exemplo de aflição e paciência quem? Os pecadores. Tomem por exemplo de aflição e paciência quem? Os desobedientes, os rebeldes? Não. Tome por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Pastor, o que esse texto está querendo dizer? Que os profetas, maiores homens de Deus que pisaram nessa terra, que o Espírito Santo, pela revelação que deu a Paulo, disse que o mundo não era digno de tê-los aqui. A Bíblia diz que esses homens sofreram aflições e foram pacientes. E você não é melhor do que um profeta. Ninguém aqui era, nós não éramos dignos de desamarrar as sandálias de Isaías, de Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque, Malaquias, o homem do dízimo. Nós não éramos dignos de desatar nem a sandália desses homens. Eu tenho certeza que se um desses profetas estivesse pregando hoje, irmão, nenhum de nós aqui era digno nem de levar um copo d'água para eles beber. O mundo não era digno deles. Olha aí, irmão, o que é que ele disse? O mundo não era digno deles. Ou seja, aqueles homens tiveram no mundo, irmãos, mas a passagem deles foi rápida por aqui, porque o mundo não era digno de ter aqueles homens aqui. E como é que aqueles homens andavam, pastor, de Land Rover, de ternos importados e sapatos de 3.000 reais, vestido de peles de ovelhas e de cabras, afligidos, maltratados, perseguidos, injuriados, blasfemados, homens que se olhavam e não davam nada por eles. Jesus diz: João Batista, um homem nascido de mulher, um doido lá no meio do deserto, gritando: se arrependam. Rapaz, vamos olhar João Batista, deve ser uma pessoa muito importante. Chega lá, um homem vestido com pele de quê, meu irmão? Meu Jesus, comendo o quê? Caviar, gafanhoto, com melzinho tirado lá da árvore, nem um melzinho preparado, mel silvestre tirado ali, ó. Ele não ia ao supermercado, ele não ia ao IP, ao Extra, ao Açaí, ao super do povo. Ele não usava protetor solar, nem creme de proteção da Monange. Olhava para aquela figura com a sua pele ressecada, os seus cabelos meio que endurecidos. E Jesus olhou e disse: este é o maior homem que já nasceu de mulher. O que é que vocês foram ver no deserto? Um homem que se veste com vestes reais? Não, esses aí se sentam lá nos palácios. Mas então o que era João Batista? Uma cana agitada pelo vento? De maneira alguma. Ninguém vai perder seu tempo para ir ao deserto para ver uma cana se balançando pelo vento. Mas o que é que vocês foram ver? Um profeta, um dos homens dos quais o mundo não era digno. Sofreram aflição e paciência, foi decapitado, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, degolados, crucificados, arrastados, despedaçados, rejeitados, mas fiéis a Deus. Tome por exemplo de aflição esses homens. Se um dia Deus lhe me ver desviado, vê o pastor Zezinho desviado, vê o evangelista Heitor desviado, meu irmão, permaneça firme na presença de Deus. Que Deus nos livre, né, irmão? Deus nos guarde até a volta de Cristo. Mas com tudo isso, se você vê
E para amo o pastor Jardel, amo o pastor Zezinho, amo a Evangelho Setor, mas o meu negócio é com Deus. Tome por exemplo de aflição, esses homens de Deus. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Verso número 11, quem são os bem-aventurados, irmãos? Meu Deus, isso é linguagem de outro mundo, de outro planeta. Isso é linguagem de outro planeta. Quem que é bem-aventurado, irmão? Você vai aí na rua, olha, rapaz, um empresário, uma mulherzona bem vestida, com a roupona de luz, isso é bem-aventurado? Ele diz, não. Bem-aventurado é você que está com seu potinho lá, gelando a água, com a geladeira meia minguada, a dispensa meia minguada, mas está fiel a Deus. Bem-aventurado você que não tem um sapato para calçar, mas anda com a chinelinha, que não tem um carro para vir para a igreja, mas veio com a sua bicicletinha, mas está servindo a Deus. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste? Qual foi a paciência de Jó? Jó sofreu, irmão? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Por quê? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É isso. Os irmãos estão entendendo a palavra? Quantas aflições passei em Éfeso, Paulo diz. Lutei com bestas e com feras. Mas de que proveito teria isso, se os mortos não ressuscitassem? Então vamos comer e beber, porque já que os mortos não ressuscitam, vamos viver nossa vida. E Paulo está dizendo, nós sofremos em vão? Não, não. Se nós combatemos em Éfeso contra bestas, se nós passamos tribulações e aflições, necessidades de roupa, de comida, e percas, insultos e blasfêmias, houve um propósito. Qual, Paulo? A ressurreição dos mortos, dos justos. Paulo está dizendo, irmão, que há um motivo pelo qual o crente deve permanecer cada dia mais fiel ao Senhor. Há uma motivação, e essa motivação é que os mortos vão ressuscitar, que a trombeta tocará, que o céu se abrirá, e que ele virá nas nuvens, e todo olho verá, e eles correrão para dentro das cavernas e covas, e gritarão, caiam sobre nós, esconda-nos da ira do Cordeiro, e a igreja dirá, é Ele, é por Ele que nós esperávamos, é Ele que nós aguardávamos. E o apelo que eu quero fazer para os irmãos está em Hebreus 10. Essa caminhada do crente, quando a gente está ali desolado, ele diz, ser firme no avançar, meu filho. Está ali desanimado, como Elias deitado, e diz, levanta, Elias, come, bebe, anda. É assim. E ele diz em Hebreus 10, do 32 ao 39, para uma igreja que estava esperando há tantos anos Cristo voltar e Ele não voltava. Alguns que já estavam até perdendo a esperança. Aí Paulo lembra eles dizendo, o autor de Hebreus lembra eles dizendo o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias passados, depois de vocês terem sido iluminados, suportaram com grande combate as aflições. Crente, você que está desanimado, lembra dos dias passados, quando você converteu, quando a graça de Deus te alcançou, quando Ele se revelou para ti, os combates e aflições que você suportou sendo fiel a Ele. Em parte vocês foram feitos espetáculos com vitupérios, quer dizer, com humilhações e tribulações, e em parte vocês foram feitos participantes com os que assim foram tratados. Ou seja, quem sofre por amor do Evangelho com Cristo se torna participante com os profetas que sofreram por Ele no passado. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens.
sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. O que Paulo está dizendo? Quando vocês se converteram àquele fogo do primeiro amor, vocês tiveram os bens de vocês espoliados, confiscados pelo governo, tomado, roubado, mas ainda assim vocês não abriram mão, porque vocês sabiam que é uma possessão maior e permanente, diferente dessas que tomaram de vocês. Aí às vezes a gente esquece disso, irmão. A gente esquece de tudo que a gente já suportou, tudo que a gente já passou, tanta luta que a gente já venceu, tantos mares que a gente já atravessou, tantos desertos e rios que Deus já esteve conosco para vencer. Esse é só mais um, e Ele vai dar vitória de novo, irmão. Você lembra naquele tempo? Eu não vejo porta aberta, eu não vejo o mar se abrir, aí te levava em cima das águas. Naquele tempo que as muralhas eram tão altas e não tem como eu atravessar, Ele te dava força para saltá-las. Ele diz: então, meus amados, não rejeite, pois, a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Confiança que Deus colocou no seu coração, de que Ele vai voltar. Não rejeite isso. Isso, Paulo disse, tem um galardão, uma recompensa tão grande, tão avolumado, vocês não podem medir. Mas vocês necessitam de paciência, para que depois de terem feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, daqueles que recuam para se perder, mas somos daqueles que perseveram para a salvação. Amém, igreja? Então, queridos, se combatemos com feras no trabalho, se combatemos com bestas no colégio, na faculdade, no nosso dia a dia, há uma motivação para isso. Se combatemos contra um dos maiores gigantes, o qual nós enfrentamos todo dia, a nossa própria carne, sujeitando-a, subjugando-a, para que ela não satisfaça as suas vontades, Ele diz que tem um propósito para isso: a vida eterna, a salvação. E que a igreja não possa esquecer disso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amados.